Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje aqui no Morada no Campo é Rodrigo Ugney, do Amaral Melo, assessor jurídico da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E o tema da nossa entrevista será a nova norma regulamentadora NR31 e as mudanças no trabalho rural. Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Divino. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com a Rádio Morada do Sol, falando um pouquinho mais sobre a NR31, que a gente fez um trabalho árduo aí de longa data para poder revisar ela toda. Bom, a norma ela foi assinada agora, entrou em vigor a partir do dia 22, foi isso? Isso, na verdade ela foi assinada dia 22, né? De outubro, num evento no Palácio do Planalto, e ela acabou sendo publicada só dia 27 de outubro, né? Certo. E aí foi quando começa a contar o prazo para a entrada em vigor dela. Esse prazo, ele é de 1 ano? Exatamente, isso. Tá, você disse que foi uma longa e árdua luta. Há quanto tempo a Confederação, vocês vêm lutando para que essa norma entrasse em vigor? Então, em 2001 foi constituída uma comissão chamada Comissão Nacional Permanente Rural, que ela foi responsável pela criação da primeira versão do NR31, que foi publicada em 2005. E essa comissão ela também tinha como função acompanhar a implantação da norma. Então, logo depois que foi publicada a primeira NR31, já foi se acompanhando a implantação e vendo os pontos que poderiam ser ajustados. Então, a gente pode dizer aí que são praticamente 15 anos, acompanhando a NR31, vendo o que precisava de ser mudado, o que não era cabível na realidade do nosso setor, que não dava para aplicar na prática, e aí é um trabalho mais intenso nos últimos 3 anos agora, mas tendo em vista todo esse histórico que foi criado nessa comissão, Parece que havia toda uma confusão, até mesmo a fiscalização não sabia bem como aplicar as normas, porque tudo era muito confuso antes, né? Isso. O texto da norma, ele acabava em algumas partes sendo um pouco obscuro, vamos falar assim. Por exemplo, eu cito sempre a parte das áreas de vivência, que não tinha muita clareza do que você tinha que cumprir na frente de trabalho, o que tinham que ser estruturas móveis, permanentes, o que você tinha que fornecer para o seu trabalhador ali como uma estrutura fixa. Então, trazia muito essa confusão. E também tinha muita aplicação de normas urbanas no setor rural, às vezes de forma indevida, como, por exemplo, as normas regulamentadoras 7 e 9, que tratam dos programas de segurança e saúde no trabalho do urbano. Por mais que o rural tivesse o programa próprio, era muito cobrado o programa do urbano, e a gente tentou trabalhar para trazer mais segurança jurídica e evitar esse tipo de aplicação de normas urbanas no meio rural. Quais são os maiores prejuízos trazidos por essa norma antiga? Bom, primeiro, insegurança jurídica, porque o produtor ele sabia que tinha uma norma 31, NR31, ele se adequava a ela, e aí a fiscalização chegava na propriedade e falava, não, mas aqui você tinha que ter observado a NR33, por exemplo, que fala de espaço confinado. Então, era uma insegurança muito grande, porque o produtor não sabia, a quais normas poderiam ser aplicadas também na propriedade dele, e aí agora a gente trouxe uma previsão expressa, de que aplica-se somente a NR31 à atividade rural, ao setor rural, na propriedade rural. Porque isso a gente vai trazer segurança jurídica. O produtor sabe que se ele tiver em conformidade com a NR31, ele está ok, não vai ter ali uma atuação surpresa por uma norma urbana.
né? E aí, nesse processo de trazer a segurança jurídica, a gente trouxe para dentro da norma 31 alguns temas de outras normas urbanas que poderiam ser aplicados no rural, mas adaptado às características rurais, né? Para exatamente ficar para ele poder ser executado, né, no meio rural, de acordo com a realidade rural. E também fizemos remissão às normas urbanas que podem eventualmente ser aplicadas no meio rural. Então agora está muito claro para o produtor o que ele tem que fazer na propriedade dele. Basta ele olhar a NR31 que ele vai estar em conformidade, né? Para os estabelecimentos com até 50 trabalhadores, o Ministério da Economia vai oferecer uma ferramenta de análise. Que ferramenta é essa? Então, como eu falei, um dos grandes problemas que a gente tinha no setor rural era a exigência dos programas de segurança e saúde no trabalho urbano, né, que eram o PPRA e o PCMSO. Agora a gente criou um novo programa para o rural chamado Programa de Gerenciamento do Trabalho, Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural, que é a sigla PGRTR, que ele vai ter que prever, né, vai ter um inventário dos riscos que aquela atividade rural tem, né, e qual a forma de prevenção àqueles riscos e quais as medidas de saúde para a preservação do trabalhador. Então tudo isso vai estar dentro desse programa. E esse programa tem um custo, né, a sua elaboração, tem que contratar um profissional qualificado para ir na propriedade ver, né, fazer esse levantamento dos riscos, e aí o governo, né, para poder trazer uma economia, né, para o pequeno e para o médio produtor, para aqueles produtores que têm até 50 trabalhadores, ele vai fornecer essa ferramenta que você vai colocar lá a sua atividade, né, e com base na atividade, ele vai elencar ali os riscos, que aquela atividade em regra está exposta, e vai dar, né, o inventário de risco e a forma de prevenção. Então, assim, a gente sabe da dimensão do nosso país, né, como não é difícil de encontrar profissionais qualificados em algumas regiões, e aí a ferramenta vem para trazer essa facilidade, trazendo mais segurança também para o trabalho no campo, porque, né, vai ter essa facilidade de acesso à ferramenta, facilidade de acesso ao programa, e aí com a implantação do programa vai ter mais segurança para o trabalhador, né? Ô Rodrigo, vai desburocratizar mesmo? Porque no Brasil, vira e mexe, estão querendo desburocratizar as coisas, mas parece que quanto mais mexe, mais burocratiza. Sim, fizemos algumas alterações pensando na desburocratização. Uma delas, por exemplo, foi pensado, né, o reaproveitamento de treinamentos, porque a gente sabe, né, a depender da cultura, toda a safra contratava às vezes os mesmos trabalhadores e tinha que dar os mesmos treinamentos, às vezes 2, 3 vezes por ano, né? Então isso era um custo, né, uma perda de produtividade e assim, acabava que não agregava muito em segurança, porque ele tinha acabado de fazer o curso, não reforçava em nada, né? Então agora tem a possibilidade de reaproveitar o curso a cada 2 anos, né? Então, se ele fez o curso uma vez, durante 2 anos ele não precisa de refazer o curso, né? Ele pode reaproveitar o curso entre um empregador e outro, se tiver a mesma carga horária e o mesmo conteúdo ali no curso, né? Então isso é uma forma de redução de economia sem tirar a segurança e também redução de burocracias, porque, como eu disse, às vezes era um curso que não agregava mais conhecimento, porque ele já tinha feito várias vezes, né? Num passado muito recente. Existe, uma das alterações é sobre o armazenamento de agroquímicos. Como é que está atualmente e como é que vai ficar? Então, a norma vigente, né, a antiga, né, ela tinha um distanciamento mínimo a ser observado das construções que armazenavam os defensivos para qualquer outra construção, que era uma distância de 30 metros. Então você construía lá um quartinho para armazenar os agroquímicos, e aí ele não podia estar a 30 metros de nenhuma construção da propriedade. Agora, né, essa distância foi reduzida para 15 metros, né, não tira a segurança, mas é um ganho de espaço para o produtor, né, ela fica mais próxima, né, no campo de visão dele ali, porque a gente sabe que é uma realidade o furto de produtos, né, de defensivos que eles têm alto valor, e também trouxemos uma exceção para aqueles que armazenam até 100 quilos ou 100 litros, né. Essa exceção é a possibilidade de armazenar esses produtos em armários, né, observado alguns requisitos, como material que não propaga chamas, um armário exclusivo para armazenamento de defensivo, devidamente sinalizado, trancado, fixado no chão ou na parede, desde que ele não esteja, né, dentro de alojamentos, locais de refeição e instalações sanitárias, ele pode se valer desse armário que não precisa de ter o distanciamento para outras construções. Então, por exemplo, pode colocar o armário na garagem do trator,
que ele vai ficar ali escondido, ninguém vai saber que tem defensivo ali, então vai evitar o furto e sem tirar a segurança, né? Até porque a gente trouxe uma inovação que tem que ser observada em compatibilidade química no armazenamento para evitar reações e explosões como aquela que a gente viu no Líbano. Então, até uma norma vanguardista na segurança nessas questões químicas, né, de armazenamento de defensivos. Agro e Prosa. Rodrigo, o Ministério da Economia calcula que essas mudanças vão evitar gastos em torno de 4 bilhões e 340 milhões de reais. Eu gostaria que você esclarecesse um pouco que gastos são esses que serão evitados. Bom, em primeiro lugar, né, a ferramenta que a gente falou no primeiro bloco, né, para elaboração do programa de gerenciamento de risco, ela vai trazer uma economia aí aproximada de R$ 1.300 para o pequeno produtor e R$ 2.800 para o médio produtor, que era o preço que esse programa custava. Só que esse programa tinha que ser revisto anualmente, então todo ano ele tinha esse custo. Então agora o programa, além dele ser revisto a cada 3 anos, ou seja, né, você pagaria R$ 1.300 por um programa que duraria 3 anos, você vai ter a opção de fazê-lo gratuitamente. Então, fazendo gratuitamente, utilizando a ferramenta, a gente estimou aí uma economia de aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões em 3 anos. Então, que daí aproximadamente 700 milhões por ano, só utilizando essa ferramenta, lembrando, né, o que eu sempre falo, sem tirar a segurança do trabalhador. Outro ponto que vai trazer uma economia, como eu falei também no primeiro bloco, a gente trabalhou muito pela segurança jurídica da norma. E aí, com essa segurança jurídica, né, e a previsão expressa de que não se aplicam normas urbanas ao meio rural, a gente vai ter uma economia aproximada de 2 milhões de reais por ano, né, que eram o valor das infrações que a gente tinha no meio rural decorrente de normas urbanas que não serão mais aplicáveis, tendo visto que as normas aplicáveis foram trazidas para dentro da norma 31 observando a peculiaridade do campo, né, então sendo mais fácil de entender e de aplicar, e também as outras NRs, né, que eram aplicadas indevidamente não poderão mais o ser, né? E também falei, né, da questão do reaproveitamento de treinamentos. O reaproveitamento de treinamentos, a depender da quantidade de safras, né, que tem atividade, vai trazer uma economia muito grande. Fazendo um cálculo, utilizando uma atividade que tem uma safra por ano, a gente vai ter uma redução aí de vai ter uma redução de 50% nos custos, né, com treinamentos, o que vai dar aí quase R$ 1 bilhão de economia, né? E também uma novidade que veio nessa norma foi a possibilidade de utilização das modalidades de ensino à distância na parte teórica dos treinamentos. A utilização do ensino à distância, ele acarreta aí uma economia de 70% mais ou menos dos custos que se tem com o curso presencial. Então, novamente, aí nós teremos uma economia com a utilização de modalidade EAD de quase 700 milhões de reais. Então, essas inovações que se trouxeram, né, trouxeram toda essa economia e sem, né, representar uma redução da segurança do trabalhador, que acho que é um marco muito importante que a gente tem que frisar sempre, né? No Brasil, existe uma ideia de que toda vez que se mexe na lei é para beneficiar o empregador. No caso dessa mudança da NR31, houve um consenso na aprovação entre os representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores? Sim, foi um marco histórico, né, falando de uma norma do tamanho que é a norma 31, que ela já era uma das maiores. Nessa busca da segurança jurídica, ela acabou ficando um pouco maior de extensão, né, de texto. A gente conseguiu alcançar 100% de consenso, né, dentro do grupo de trabalho que estava discutindo essa revisão. Esse grupo de trabalho ele tinha uma composição tripartite, né, que a gente chama, e paritária, né, que são os representantes do governo, dos empregadores, dos trabalhadores, em iguais condições, e também com acompanhamento do Ministério Público do Trabalho como observador, né, colaborando e discutindo junto com a gente. Então, esse 100% de consenso mostra a maturidade da norma, né, como eu falei no primeiro bloco, que vinha sendo discutida já há muito tempo, e também a garantia da segurança, porque certamente, né, se a gente tivesse
reduzindo a segurança e favorecendo somente um dos lados, a gente não teria tido acordo de todas as partes, né? O Brasil hoje é muito criticado no exterior e fala-se muito lá fora de trabalho escravo, de uma série de coisas. Existe isso ainda no Brasil? Bom, essa questão do trabalho escravo é um tema muito sensível, né? A gente tem uma divergência conceitual no Brasil, que a gente tem um conceito muito subjetivo, né? Diferentemente até dos organismos internacionais como a OIT, que tem um conceito mais objetivo do que é considerado trabalho escravo. Então essa subjetividade no conceito, ela permite uma série de interpretações. Então a gente, infelizmente, tem resgate de trabalho escravo, mas muitas vezes, né, a gente não chega nem a ter a condenação criminal, porque quando vai para a esfera jurídica, né, e vai se averiguar realmente os fatos, nota-se que, né, ante a subjetividade desse conceito e tendo que ser muitas vezes interpretado, quando vai para o judiciário, nota-se que não era assim como estava sendo relatado quando se houve o resgate. Então, essa questão conceitual tem que ser maior clarificada para a gente poder, né, de fato, conseguir erradicar o trabalho escravo quando ele realmente ocorrer, né, e não de acordo com a interpretação que o agente dá. De alguma maneira, essa nova lei, você acha que ela pode amenizar essas críticas que acontecem lá fora? Bom, a gente espera que sim, né? Porque a gente trouxe uma norma agora que ela traz mais clareza, né? Então, a gente trabalhou muito por um texto mais simples para entendimento, com menos termos técnicos e sem reduzir, né, o mérito da norma, né, sem reduzir a segurança. Então a gente acredita que a gente vai alcançar uma redução do número de acidentes no campo, né? A gente espera que aumente a segurança no campo, porque a gente trabalhou a norma para tornar ela execuível na realidade, né? Ela ser aplicável à realidade do campo, porque tinham muitos itens que acabavam sendo inviáveis de você aplicar na realidade, porque eles não tinham sido pensados, né? Às vezes não tinham tido um estudo tão aprofundado da realidade que o produtor vive, né? Por que essa espera de 1 ano para que essa nova regulamentação possa entrar em vigor? Bom, esse prazo geralmente é colocado para a gente poder se adaptar à norma, né? Então, assim, quando sai uma nova norma, como saiu a 31, tem que ter treinamento, né, dos auditores fiscais para poder fazer as fiscalizações, tem que ter a ampla divulgação da norma, como estamos fazendo agora, né, e também iremos fazer como CNA junto às nossas federações e junto aos nossos sindicatos. A gente tem que ter uma adaptação dos cursos de treinamento e capacitação. Já tivemos reunião com o Senar para poder adaptar os cursos, né, para poder adequar os cursos à nova norma. Então, esse período, né, é exatamente para ter a norma estar pública, né, ela ser de conhecimento de todos, e aí, quando ela entrar em vigência, todos já estarem preparados para aplicá-la, né? Então, a ideia é que a gente consiga se preparar para a vigência dela. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Um outro conceito que foi inserido nessa norma, Rodrigo, foi o do trabalho itinerante. O que é exatamente esse trabalho itinerante? Não, é excelente essa questão do trabalho itinerante, né? Como eu finalizei o último bloco falando, muitas vezes a norma ela não tinha sido pensada para a realidade do campo. Então, a gente tinha, né, na norma anterior, a obrigação de fornecer instalações sanitárias, né, banheiros e locais para refeição nas frentes de trabalho. A grande questão é que as frentes de trabalho não tinham uma conceituação muito clara do que era frente de trabalho. Então, um único trabalhador era considerado frente de trabalho. O que a gente trouxe na norma, né? A gente pegou aquelas atividades que são praticadas às vezes por um ou um pequeno grupo de trabalhadores ali, a cavalo, moto, quadriciclo, trator, na qual ele fica andando pela propriedade, o que a gente sabe que é impossível você fornecer banheiro para esse trabalhador, você não tem como colocar um banheiro numa carrocinha para ele puxar no cavalo. A gente colocou que nessas atividades itinerantes que ele usa de um instrumento, né, um meio de locomoção, ele fica desobrigado, o empregador fica desobrigado ao fornecimento do banheiro e do local para refeição, desde que ele tenha
uma forma de chegar a um local próximo para poder que tenha essa estrutura. Então, a ideia, mais uma vez, foi adequar a realidade, porque a gente sabe que não tinha como você dar esse tipo de estrutura para um trabalhador que percorre centenas de hectares em um dia, às vezes, né? Então, foi pensando nessa realidade, né, principalmente na atividade da pecuária, que a gente trouxe essa alteração, porque a norma anterior permitia que o fiscal, por exemplo, autuasse um empregador que tivesse trabalhadores andando a cavalo pela propriedade. A utilização de moradias como alojamento também passa a ser permitida, né? Isso, né? A gente tinha, na norma anterior, uma previsão de que as moradias somente poderiam ser utilizadas por famílias, né? E quando a gente falava de alojamentos, a gente não poderia ter alojamentos com ligação direta a locais de preparo de refeição, e locais de preparo de refeição também não poderiam ter ligação direta com instalações sanitárias, com banheiros. Então, se você pegar uma casa que tem uma cozinha que não tem porta para a sala, você consideraria, né, que a cozinha tem ligação direta com o quarto, né, ou seja, com o alojamento, e com o banheiro, porque às vezes o banheiro está na sala. Então, isso impossibilitava que se utilizasse a casa como um alojamento. Então, você só poderia usar se fosse a mesma família. Na norma, a gente sabe que muitos pequenos produtores, é muito comum eles às vezes construírem uma nova casa para morar, ou a casa que os pais moravam, eles se mudarem para ela, e a casa anterior, né, com todo o conforto, ser utilizado como alojamento. Mas isso não era permitido segundo a norma anterior. Agora a gente trouxe essa previsão que as casas podem ser utilizadas como moradias, né, observando alguns requisitos da norma, mas já trazendo aí essa possibilidade, essa inovação, pensando em muitos produtores. Tem algum outro ponto da norma que a gente esqueceu de citar? Bom, nessa parte de moradia, né, de alojamentos, nós tivemos algumas alterações também. A primeira delas é sobre o arranjo das camas, né, como é que as camas deveriam ficar. Na norma anterior, tinha uma previsão de que as camas tinham que estar a 1 metro de distância uma da outra, o que necessariamente obrigava você a colocar as camas em paralelo, né? Se você colocasse a cama em formato de L, você estava irregular. Agora a gente colocou, né, uma possibilidade de observar uma área em metros quadrados, contando com a própria cama. Então, assim, tem que ter 3 metros quadrados, né, o que permite colocar 2 camas em L, ou 1 metro entre as 2 camas, se você quiser manter elas em paralelo. Uma outra questão nessa parte das camas também que a gente mudou é a altura dos beliches. Na norma anterior, os beliches tinham lá 110 centímetros, mas os beliches de mercado, né, comercialmente falando, eles não têm 110 centímetros, eles têm entre 80 e 90 centímetros. Então, obrigava o produtor a construir o próprio beliche, se ele quisesse ter um beliche para otimizar o espaço, né? Então, agora a gente tirou essa altura mínima, né, falando que tem que ser um espaço que permita a movimentação do trabalhador com segurança, o que permite utilizar o beliche comprado no mercado, né, na loja de cama e tudo mais, que antes não era cabível, né? Outro ganho que a gente teve nessa parte de áreas de vivência é que tinha uma previsão na norma anterior que as áreas de vivência não poderiam ser utilizadas para uma finalidade distinta para que ela serve. Então, por exemplo, não podia usar um refeitório para dar um treinamento, porque o refeitório é só para refeição. Não pode dar treinamento no refeitório. Sim. Agora não. Agora a gente, se não colocar em risco a segurança do trabalhador, né, a saúde dele, sem reduzir o conforto dele, você pode utilizar as áreas de vivência para outras finalidades, como, por exemplo, um refeitório para fazer um treinamento, por exemplo, um quarto do alojamento que não esteja sendo usado por uma entre-safra ser menor, então não está com todos os quartos alojados, você usar como um pequeno depósito ali, desde que não seja, né, claro, os defensivos, né, um depósito ali para guardar, às vezes, algumas camas, alguns materiais que você utiliza ali e tudo mais, né, por exemplo, como está com o pessoal reduzido, guardar mesas e cadeiras num quarto, antes não podia, agora pode usar, né, quartos, né, as partes da área de vivência para outras finalidades, né, que é o que torna mais útil, né, você consegue aproveitar melhor a área. Rodrigo, o mundo está mudando uma velocidade muito grande. Nesse 1 ano que a norma vai demorar para entrar em vigor, pode acontecer dela já entrar em vigor com alguns itens defasados, ou mesmo se defasar em muito pouco tempo?
Bom, a gente acredita e espera que não, né? Nós fizemos uma norma pensando muito, o que eu costumo falar, de inverter a lógica da norma anterior, né? A norma anterior, ela tinha muito como fazer a proteção do trabalhador, e não assim, você tem que proteger o trabalhador, né? Era muito como fazer e não o que fazer. Então agora a gente trouxe assim, olha, você tem que, um exemplo que eu gosto muito de dar, né? Na norma anterior estava assim, você tem que prender uma máquina de 100 quilos com 4 parafusos que suportam 20 quilos. Se você usasse 5 parafusos que suportam, com 4 parafusos que suportam 25 quilos. Se você usasse 5 parafusos que suportam 20 quilos, ou seja, atingindo a mesma finalidade, você era autuado, porque a norma falou como você deve fazer. Agora não, assim, a norma fala, você tem que prender a máquina de forma segura. Se vierem novas tecnologias para prender essa máquina, você tem a liberdade de utilizá-las, você só tem que atingir a finalidade, né? Então, a gente trabalhou dessa forma para dar mais liberdade para o produtor ao executar a norma e para ele poder, né, ter uma norma atualizada por mais tempo, ele poder se valer de novas tecnologias para cumprir as finalidades que a norma traz para ele. Lembrando, né, que essa maior liberdade também traz mais segurança, porque o produtor ele vai fazer, às vezes, da melhor forma para aquela atividade dele, garantindo a mesma segurança conforme a norma prevê, mas sendo mais eficaz ali, né, no método que ele utilizou, às vezes um método mais moderno, por exemplo. Então a gente tentou, né, pensamos em fazer uma forma que ela pudesse se manter atualizada por mais tempo. Qual que você acha que vai ser o grande legado dessa nova norma? Bom, acho que o ponto primordial, né, o grande legado que a gente quer trazer é reduzir a quantidade de acidentes, né, no acidente de trabalho de forma geral, porque acho que o ponto primordial das normas regulamentadoras, né, da segurança e saúde do trabalho, é preservar a saúde do trabalhador. A gente sabe que o empregador não vive sem o trabalhador e o trabalhador não vive sem o empregador. Então, um tem que cuidar do outro. Então, a gente trouxe uma norma para tentar trazer mais segurança, né, para a gente ter mais ser mais aplicável à realidade do campo, trazendo mais segurança, que aí todos ganham com ela. Então, é uma norma que foi um marco histórico, 100% de consenso, e que a gente espera deixar esse legado aí de segurança, né, para todos os trabalhadores e para os empregadores de saberem que estão aplicando a norma tranquilamente, sem autuações surpresas, né, com muita segurança jurídica. Então, a ideia é trazer segurança para o trabalho e segurança jurídica para o empregador. Se nós compararmos essa norma a outras normas de países de primeiro mundo, de países que têm uma atenção especial ao trabalhador, você acha que ela está em concordância, em consonância com as demais? Sim, nós temos no Brasil leis, né, um arcabouço normativo, né, muito completo. Tanto que nós sempre fomos referência em questão trabalhista, né, em legislação trabalhista de forma geral, né, nas questões de segurança e saúde. Então, o Brasil sempre teve, né, sempre foi muito citado, né, pelas suas leis de forma geral que protegem o trabalhador. Então, a gente sempre foi uma referência. Eu acho que não ficamos atrás mais uma vez, apesar de estarmos atualizando as normas, estamos atualizando de forma muito consciente, né? Como eu tenho ressaltado a todo tempo na entrevista, sem retirar a segurança. Muitas vezes é um discurso que é encampado por algumas pessoas, mas que quando vai se analisar na prática, vai pegar o texto, você percebe que não é isso que estão falando, né? Então, estamos trabalhando para continuarmos sendo a referência que sempre fomos, né? Rodrigo, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Eu sei que a vida aí em Brasília, na Confederação, não é fácil, muito trabalho, muita correria, e você gentilmente disponibilizou seu tempo para os nossos ouvintes, trazendo essas informações. Muito obrigado e pode deixar a sua mensagem final aí. Divino, o prazer é meu, foi muito bom participar aqui com vocês do programa Morada do Campo. Estamos sempre à disposição, né? Como eu falei, nesse próximo ano a gente vai tentar divulgar ao máximo a norma, tentar levar o máximo de conhecimento para todos os produtores, e é sempre bom contar com parceiros assim como vocês para a gente poder estar divulgando, né, as inovações que a gente trouxe, as atualizações que a gente trouxe e o trabalho que a gente desenvolveu na CNA. Então, fica aqui o meu agradecimento e, como sempre, né, ficando, né, me colocando à disposição de vocês aí para outras futuras entrevistas que surgirem aí. Muito obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.